Nós vamos ler o texto bíblico dessa noite, na parte 3 do nosso estudo sobre a identidade do verdadeiro cristão. Quais são as garantias que nós temos agora, como já dissemos inicialmente, depois de termos sido confrontados com a questão da obediência e com a questão do amor. Quais são as garantias que nós temos na palavra de Deus, que nos asseguram a vida eterna, que nos asseguram a nossa identidade como cristão. Nós podemos descansar nessas verdades espirituais. Então, o texto bíblico de hoje, se você tiver aí uma Bíblia, se você tiver aí acesso a uma Bíblia nessa hora, o texto bíblico de hoje é 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, os versos 12 a 17. Primeira carta de João, capítulo 2, dos versos 12 até o verso 17. Esse é o estudo, né? O estudo dessa noite está baseado nesse texto bíblico, na nossa sequência de estudos expositivos na primeira carta de João. Então, 1 João, capítulo 2, de 12 a 17. Vamos ler a palavra de Deus. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo, ou eu vos escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então deve ficar claro para nós esse ensinamento, essa verdade escriturística, né? Nós já falamos no começo aí, mas vamos recapitular. O apóstolo João, até aqui, ele já apresentou para nós duas características que identificam o verdadeiro cristão. A primeira que nós falamos, no primeiro capítulo, João falou sobre os falsos mestres. A forma de confrontar os falsos mestres, deu 3 características desses falsos mestres, vocês devem se lembrar, né? Tentam enganar os outros, tentam enganar a si mesmo e tentam enganar a Deus. E depois dizemos que, em contraste aos falsos mestres, João apresenta 3 características do verdadeiro cristão. Nós já falamos que uma das características é a obediência. Obediência é uma característica moral, o que nos identifica, é a nossa capacidade de obedecer os mandamentos de Deus, ou a palavra de Deus. Falamos também, meus irmãos,
sobre uma característica relacional, que é o amor. Nós falamos que o amor é uma característica do cristão. Nós falamos que o amor é um mandamento. Falamos que o amor é um dom. E falamos que o amor é fruto do Espírito Santo. E agora, depois de João apresentar essas características para comprovar a identidade do verdadeiro cristão, eu fico pensando que se João tivesse parado aí, teria deixado muitas dúvidas no coração dos seus ouvintes. João certamente teria deixado os seus ouvintes com um certo desespero, um certo desânimo, ou seus leitores, como queiram. Certamente João teria ficado, os seus leitores deveriam ter ficado sem resposta para algumas questões, já que se a obediência é uma característica do verdadeiro cristão, e se o amar a Deus e ao próximo é outra característica do verdadeiro cristão, e se nós não tivermos aí um bom entendimento disso, corremos o risco de repente, criarmos uma crise na nossa vida espiritual. Por isso que João vem com essa parte agora, dos versos 12 até o verso 14 especificamente. João vem falando algumas coisas para confortar ou consolar ou encorajar os crentes, os cristãos que estavam ouvindo essa palavra, estavam sendo encorajados por João a permanecer firmes na fé que eles haviam recebido do Senhor Jesus. Por quê? Porque essa palavra de João? Porque às vezes nós nos escorregamos na questão da obediência. Às vezes nós escorregamos na questão do amar a Deus e do amar ao próximo com ações concretas, práticas. E isso certamente geraria algumas dúvidas, até mesmo se eles eram verdadeiros cristãos ou se estavam salvos, se não tivesse uma contrapartida do apóstolo João esclarecendo algumas verdades fundamentais da nossa fé cristã. E essas verdades esclarecidas pelo apóstolo João traz aos seus ouvintes, leitores, o conforto e o encorajamento necessário para permanecermos na caminhada cristã. Então, o propósito do apóstolo apóstolo João, ao escrever especificamente essa parte, 1 João 2, do verso 12 até o verso 14, é encorajar os crentes, assegurando que eles estão firmes em Cristo Jesus. Os falsos mestres, sim, os falsos mestres gnósticos estavam em grande apuro. Eles que tentavam levar vantagem sobre as dúvidas dos seus ouvintes e leitores. Mas João está provando que é eles que estão em apuros, ao invés de aproveitar o apuro dos ouvintes e leitores de João. Por quê? Eles estavam em apuro? Porque o conhecimento deles era falso. A vida deles era completamente imoral. E a teologia era herética. Então, diante das verdades que o apóstolo João agora estava expondo, não havia nenhuma chance para eles. Porque João está assegurando àqueles cristãos o que eles são em Cristo Jesus e o que eles têm em Cristo Jesus.
E o propósito dessa passagem é encorajá-los, né? E também, ao mesmo tempo, João está dizendo para eles como que eles devem agir, como deve ser o relacionamento deles com o mundo. Ou seja, como eu sempre já tenho dito aqui, e nos púlpitos onde tenho pregado, né? O grande segredo da vida cristã é o estar em Cristo. O estar em Cristo é o grande segredo da nossa vida cristã e da nossa fé. É a garantia que nós temos. É o lugar onde devemos estar. O lugar mais seguro do mundo, o melhor lugar do mundo, será sempre o lugar onde Cristo está. Por isso, o melhor lugar de se estar é se estar em Cristo. Não há outro lugar melhor para se estar a não ser estar em Cristo. Então, o que João está querendo com isso? Dosar. Como todo pregador deveria dosar, devemos dosar os ensinos sobre dois princípios: confronto e conforto. Esse é o propósito da palavra. Ela sempre nos confronta e ao mesmo tempo também nos conforta. Diz o que precisamos fazer, mas diz também o que somos e o que temos em Cristo Jesus. E é isso que João chama a atenção aqui. Uma palavra de encorajamento e uma palavra de advertência. Primeira palavra de encorajamento. O que João está querendo ensinar aos ouvintes dessa palavra? Saibam o que vocês têm em Cristo. Saibam o que vocês têm em Cristo. Estejam certos disso. Então ele trata esses ouvintes de uma forma muito carinhosa, uma forma muito íntima. Ele trata esses ouvintes de filhinhos. E diz: eu vos escrevo, eu estou vos escrevendo agora numa condição de dizer a vocês que os seus pecados estão perdoados por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo, da obra de Cristo, do poder de Cristo. Veja só, irmãos. João está garantindo aos seus ouvintes: saibam que vocês têm em Cristo. Os vossos pecados são perdoados em Cristo, por causa do nome dele. O nome de Cristo representa a pessoa e a obra de Cristo. E os seus ouvintes então devem estar seguros disso, de que o nome representa a pessoa e a obra de Cristo. Vou repetir: o nome de Cristo representa a pessoa e a obra de Cristo. Quando falamos que há poder no nome de Jesus, isso não pode ser uma frase mágica, uma fórmula mágica de alguém achar que pode, de repente, tirar uma varinha de condão e bater em alguma coisa, em alguma situação, e simplesmente dizer em nome de Jesus e as coisas vão acontecer porque simplesmente usou o nome de Jesus. É preciso que você entenda o que o nome de Jesus significa para você. A pessoa e a obra de Jesus. Quem Ele é Deus. E o que Ele fez? Pagou o preço da nossa redenção em Cristo Jesus. Por isso você e eu podemos estar seguros e confiantes. Diz o apóstolo João. Seguros e confiantes. Apesar da exigência, ou mesmo com a exigência alta da obediência e do amor, João está dizendo a você e a mim nessa noite: não desista, não desanime, não pense que não há solução para o seu caso, para a sua situação. Os seus pecados são perdoados em Cristo por causa do seu nome. Lembre-se, pessoa
e obra de Jesus. Duas coisas aqui, irmãos, para prosseguirmos. Primeiro, aqui há dois problemas aqui. Primeiro, quanto às expressões usadas por João a partir de então. Ele chama esses filhinhos depois de filhinhos, jovens e pais. Depois ele vai usar os verbos em tempos diferentes. E isso, para alguns estudiosos, acaba gerando algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade para o entendimento do texto, principalmente para alguém que está se preocupando simplesmente com a mera letra, né? Não está entendendo ou buscando o entendimento da verdade espiritual ou do contexto, daquilo que de fato era o pensamento do autor ao trazer esse ensinamento aqui, né? Então, algumas pessoas dizem, por exemplo, alguns estudiosos dizem que quando João está falando de crianças, jovens e velhos, está falando de 3 faixas etárias de pessoas na igreja. É um entendimento de algumas pessoas. Outros também, mais espiritualizados, vamos dizer assim, vão dizer que de repente João esteja falando de 3 níveis de maturidade cristã na igreja. Eles já vão chamar os filhinhos de recém-nascidos na fé, os jovens, aqueles que estão no meio da caminhada, e vão chamar de pais os adultos ou os que estão maduros na fé. Há algumas dificuldades para essas duas interpretações ou desses dois entendimentos. Primeiro, porque as verdades descritas por João não têm um caráter descritivo de idade, não tem esse critério de idade. E nem de tempo que a pessoa está na igreja ou não. Não tem. João está escrevendo para todos os crentes de um modo geral. Isso aqui ele está escrevendo só para os filhinhos, isso aqui só para os jovens, ou isso aqui só para os maduros na fé. Isso é um tipo de interpretação, mas não é basicamente o que João quer ensinar aqui. O termo filhinhos empregado por João, inclusive João usa um termo no começo do verso 12 e depois mais adiante ele usa outro termo na língua original, mas traduzido para a nossa língua foi traduzido pelos mesmos filhinhos. E isso faz muita diferença, né? De que não é de fato uma preocupação de João estar escrevendo para novos crentes ou recém-convertidos, né? Pode até ser que João quisesse falar sobre maturidade espiritual. Pode até ser que ele estivesse querendo dar alguma luz, mas o principal motivo de João falar assim é trazer esperança para o coração daqueles ouvintes da palavra de Deus. John Stott, um comentarista bíblico, ele disse que entre os filhinhos e os pais estão os jovens, ativamente envolvidos na batalha do viver cristão. A vida cristã não é só gozar perdão e comunhão com Deus ou de Deus, mas combater o inimigo. O perdão dos pecados passados deve ser acompanhado pela libertação do poder atual do pecado. A justificação deve ser acompanhada pela santificação, diz John Stott, e nós estamos de pleno acordo com o que ele diz aí. Eu não posso simplesmente sentar na minha justificação e dizer, não, já sou justificado, não tenho que fazer mais nada, não tenho que crescer na minha fé, não tenho que desenvolver a minha maturidade espiritual. Ou então, assentar diante de uma verdade que meus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus, então eu não preciso me preocupar com a minha vida cristã. Basicamente não é isso que João quer dizer ao usar essas expressões
dizer que há uma aceitabilidade para um grupo de pessoas, que eles possam viver pecando, viver caindo e etc. Eu não entendo o que é por esse lado que João está ensinando aí, mas ele está dando uma palavra geral a todos os cristãos, falando sobre a nossa luta diária, como cristãos, e não os níveis na igreja de pessoas ou de faixa etária de pessoas na igreja. Outra situação aí com relação ao verbo, que se cria muita polêmica, porque num texto ele está dizendo no presente, no outro texto ele está dizendo no passado, e alguns dias ele parou, depois começou a continuar de novo, e aí já estava se referindo às coisas que ele tinha escrito no passado. São várias tentativas de interpretar isso aí, irmãos, mas de fato não era a principal coisa para João. João não estava preocupado inicialmente. João não muda a sua opinião. Não é que muita gente quer passar a ideia de que João começou a escrever uma coisa e mudou de opinião ao mudar o sentido do verbo. Você observando todo o contexto, né, você não pode observar só esses 2 versículos em questão, ou 3 versículos, 12, 13 e 14. Tem que observar todo o contexto. E observando todo o contexto, não há diferença nos tempos verbais. Escreve, confirma o que ele escreveu. A sua mensagem, ou a mensagem de João, é segura, é firme. João não muda de opinião. E ele vai testemunhando assim das suas convicções, do princípio ao fim. Não há vacilo. Algumas pessoas tentam colocar aí, alguns críticos literários tentam colocar aí alguma dificuldade no entendimento, mas não existe na linguagem joanina esse tipo de dificuldade, porque João mantém uma coerência doutrinária e uma coerência prática nos seus ensinamentos, do princípio ao fim. Aí, na sequência, João fala de 3 preciosas bênçãos daqueles cristãos que estão em Cristo Jesus, ou que têm Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus têm 3 bênçãos preciosas, diz João aí. Então você precisa entender isso. Por que João está dizendo? Porque as pessoas estavam os falsos mestres estavam minando a fé dos crentes, aqueles que tinham sido alcançados ali pelo Evangelho, aqueles que eram da dispersão, estavam sendo minados, né, pelos falsos ensinamentos, e estavam sendo desestimulados a permanecer na fé, porque estavam sendo ensinados uma fé baseada na lei, dizendo: se você tropeçou num ponto, então você é culpado de todo. Então o ensinamento da graça salvador estava sendo minado, estava sendo tentado ser sabotado por parte dos falsos mestres. Então João vem e traz 3 palavras de encorajamento para esses cristãos. Primeiro ele diz: vocês já têm o perdão em Cristo Jesus. Seus pecados já foram cancelados. Vocês já foram limpos. Não tem culpa. Jesus já pagou o preço da culpa do pecado, especificamente do pecado original. Irmãos, olha só, a natureza, nós nascemos com a natureza pecaminosa, mas não somos condenados por causa dessa natureza pecaminosa, somos condenados pelos nossos próprios pecados. Davi declarou: em pecado me concebeu a minha mãe. Ele fez essa afirmação para falar da natureza, nossa natureza pecaminosa. Nós herdamos do primeiro Adão, que era cabeça de raça, da raça humana,
A Bíblia diz que pelo pecado de um homem, o pecado entrou na raça humana. Adão é nosso cabeça federal, nosso representante na humanidade, né? Na nossa natureza decaída. Mas a Bíblia diz que um segundo Adão foi providenciado por Deus, que chama-se Cristo Jesus. Ele é o nosso cabeça de raça dessa nova geração nele. Nós cremos nisso, da nossa herança em Cristo Jesus. E é basicamente isso que João está dizendo, está ensinando aqui para nós. Aqueles que têm Jesus têm garantia de que os seus pecados são perdoados e cancelados em Cristo Jesus. Num livro que eu gosto muito de estudar aqui, que chama Chave Linguística do Novo Testamento Grego, seus autores dizem que o verbo perdoado, né, usado aqui na língua original, dá aquela ideia de que pecados foram e permanecem cancelados ou perdoados. Foram e permanecem. Deus pegou esse pecado e jogou no mar do esquecimento. Irmãos, porque está na pessoa de Cristo. Cristo é o nosso substituto vicário. Jesus Cristo é o nosso substituto vicário. Então, João está dizendo: vocês estão seguros em Cristo Jesus. Então, os falsos mestres, com aqueles conhecimentos esotéricos, experiências místicas, criavam uma certa dificuldade de entendimento para aqueles cristãos a respeito do nome de Cristo, por causa do nome de Cristo. Ou seja, eles não entendiam que o nome de Cristo se referia à pessoa e à obra expiatória de Cristo na cruz. Perdão não é merecimento nosso, irmãos. Perdão é merecimento de Cristo. Nós não alcançamos o perdão por causa das nossas obras. Nós alcançamos o perdão por causa da obra de Cristo na cruz. Nós fomos aceitos por causa de Cristo. Nós somos amados por causa de Cristo. O perdão não é um troféu que nós merecemos. Quando a Bíblia manda a gente perdoar alguém, não é porque a outra pessoa merece, mas é porque concedemos graça ao liberar perdão sobre a outra pessoa. É assim também, nós fomos perdoados, recebemos graça de Deus sobre as nossas vidas. João está nos ensinando que nós temos perdão pelo nome de Jesus. Não é pelas obras, não é pelo conhecimento que estava sendo proposto pelos falsos mestres gnósticos. João fez questão de colocar a ênfase na pessoa de Jesus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O nome de Jesus, ele está dizendo. É ao nome de Jesus que João está se referindo. Irmãos, João não está atribuindo nenhum poder mágico ao nome de Jesus. O nome diz respeito à pessoa de Cristo e a obra daquele que o carrega, né? No caso, a obra expiatória de Cristo. O nome diz respeito à pessoa e ao que ela é, o que ela faz. Quem ela é organicamente falando, como indivíduo, e o que ela representa na comunidade, na sociedade, o seu papel, ou aquilo que se faz, a sua influência. Quando se fala de um nome, por isso que as pessoas falam de um nome para zelar, está envolvendo uma pessoa, de um modo geral, não é um simples nome qualquer. Então, assim nós somos perdoados por causa de toda a obra de Jesus.
ao se encarnar, sofrer, morrer, ressuscitar. É isso que João quer dizer ao afirmar: os vossos pecados são perdoados por causa do nome, o nome de Jesus. A segunda coisa que João destaca com muita propriedade, irmãos, é que o cristão tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Os versos 13 e 14, João diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque vocês conheceis aquele que existe desde o princípio. João faz questão de enfatizar isso, o conhecimento de Deus. Os falsos mestres achavam ou tentavam passar uma ideia de que eles eram os detentores do verdadeiro conhecimento de Deus. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus não é dado aos gnósticos, não é dado aos ateus, não é dado aos incrédulos, não é dado aos falsos mestres, aos falsos religiosos. Isso é um privilégio daqueles que são crentes em Jesus, dos cristãos verdadeiros. Os cristãos verdadeiros não têm um conhecimento teórico nem esotérico, têm um conhecimento pessoal. Você tem um conhecimento experimental. Você pode não ser importante para mais ninguém, mas para a sua vida é importante, porque você experimentou Cristo. Então só você pode falar de Jesus. Quem não encontrou com Cristo ainda, quem não encontrou com o verdadeiro Evangelho, não tem autoridade para falar sobre o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Então, irmãos, não é conhecer a Deus apenas de ouvir falar. Lembra do que aconteceu com Jó? Jó tinha um conhecimento, vamos dizer, muito interessante sobre Deus. Deus chegou a declarar coisas maravilhosas sobre Jó, no capítulo 1. Mas depois que Jó passa por toda a prova pela qual passou, ele chega no final do seu livro, dizendo: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Agora é que eu sei quem é, meus olhos foram abertos, eu sei quem é o Senhor de verdade. Então o conhecimento do cristão com o seu Deus é um conhecimento experimental, relacional, e um conhecimento baseado na sua experiência, mas principalmente no que você crê, naquilo que a Bíblia diz sobre Deus. Porque também não pode ser somente as suas sensações que possam definir a sua experiência religiosa. Não, é conhecendo por intermédio principalmente de um íntimo relacionamento de Deus. Conhecer a Deus, o mesmo apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, diz que o conhecer a Deus é a essência da vida eterna. Lembra do texto lá, João 17, 3? E a vida eterna é esta, que te conheço a ti como o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Esta é a vida eterna, o conhecimento de Deus. A essência da vida eterna é você conhecer o seu Deus. Lembra que domingo à noite nós falamos um pouco sobre isso. Falamos de um Deus presente e atuante. Se você simplesmente dizer que Deus está no controle, mas se você não sabe quem é o seu Deus e nem tem uma experiência com Ele, como aquela que o apóstolo Paulo, por exemplo, teve: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, o Deus de quem eu sou e a quem eu adoro, a quem eu presto culto. Isso revela a intimidade, o relacionamento do apóstolo Paulo com o seu Deus. O povo que conhece a Deus, irmãos, é um povo mais forte, é um povo mais ativo, é um povo mais firme. Daniel capítulo 11, versículo 32 afirma isso, que o povo que conhece a Deus é um povo
muito mais forte. E a terceira coisa, ou terceira garantia que João traz aos crentes que foram submetidos ao teste da obediência e no teste do amor a Deus e ao próximo, nós já dizemos que ele deu aqui a primeira garantia de que ele é um cristão verdadeiro, porque ele tem os seus pecados perdoados em Cristo Jesus. A segunda coisa que João diz é que eles possuem o verdadeiro conhecimento de Deus por experiência e por um relacionamento íntimo com o seu Deus. E a terceira coisa que João nos apresenta aqui é que o cristão tem a força vitoriosa contra o inimigo. Uma parte do verso 14, João diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, a parte do verso 13 e o verso 14 de 1 João, capítulo 2. Os jovens são fortes não por causa da força física. Os jovens são chamados de forte aqui por causa da audácia. São fortes porque a palavra de Deus está entronizada em seus corações. Então, contra a verdade, o inimigo pode te atacar por todos os lados, mas você está guardado pela verdade de Deus, verdade da palavra de Deus no seu coração. Foi isso que o salmista disse no Salmo 119, verso 11: guardei, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E é por isso que João afirma: eles têm vencido o maligno, não fiados na sua própria força, na sua própria capacidade, mas pelo poder da palavra que permanece neles. A palavra de Deus que permanece neles. Amado, você tem a garantia em Cristo. Em Cristo, nessa palavra de Cristo, você tem a garantia da vitória sobre o maligno. É importante o que João está dizendo aqui. João está dizendo que eles já venceram. Não apenas deseja que eles vençam. João está dizendo que eles venceram o maligno. Diz: tendes vencido o maligno. João não está desafiando a igreja para a luta, para o engajamento, para que talvez vocês consigam vitória. Não, João está dizendo: entre nessa batalha, porque a batalha é nossa. O capitão da guarda é Jesus. O Senhor dos exércitos é o nosso Deus. João está dizendo: a garantia é certa, ele já esmagou o poder da morte do diabo na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, irmãos, João está dizendo que os jovens estão em Cristo, têm comunhão com Ele, por isso são participantes das vitórias de Cristo. Tem um cântico que a gente canta, tem muito tempo que a gente não canta, mas a gente cantava muito no passado: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, né? É nossa herança, né? Tem muita gente que infelizmente pega esse texto aí e desvia esse cântico, né? Desvia para a teologia, essa nefasta teologia da prosperidade. Mas o que Cristo conquistou na cruz para nós foi a nossa libertação do pecado, da culpa do pecado, do poder do pecado, e a garantia de que um dia nós teremos a vitória completa da presença do pecado. Foi o que Cristo conquistou para nós na cruz, né? Nossa herança eterna em Cristo. Tudo que Ele tem em Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, ele faz dar uma relação de bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Então, a vitória do cristão sobre o maligno, irmãos, consiste em diversos pontos. Primeiro, o cristão não vive mais na prática do pecado. O pecado deve ser um acidente de percurso. Crente nenhum pode estar feliz ou ser feliz porque cometeu um pecado. Nós somos pecadores, temos ainda uma natureza pecaminosa guerreando contra a nossa natureza espiritual, né?
Algumas vezes nós perdemos a batalha, mas o crente verdadeiro não sente prazer em permanecer no pecado. Antes, a Bíblia diz que ele confessa e os deixa. Confessa e os deixa. É assim a característica do verdadeiro cristão, né? Não vive na prática do pecado. Pecado tem que ser um acidente, um erro de percurso, né? Uma má conduta nossa em algum momento da nossa caminhada, e não necessariamente uma prática rotineira e constante. Aquele que se pautar, ou que pautar a sua vida por uma prática rotineira e constante, sem se arrepender dos seus pecados, caracteriza-se por uma situação de não estar nessas características apresentadas por João aqui, da verdadeira identidade do cristão. Outra coisa que João deixa claro, é isso que nós colocamos aqui, de não viver na prática. Um pouquinho mais para frente nós vamos falar sobre isso mais detalhadamente. Está no capítulo 3, versículo 8. No versículo 12 do capítulo 3, João diz que eles não são mais do maligno, como Caim, que odiava seu irmão e acabou por matá-lo. Ou seja, o pecado não o dominou. A Bíblia diz que Caim, mesmo sendo advertido, permitiu que o pecado o dominasse, a ponto de matar o seu irmão. Nós somos advertidos pela palavra de Deus, muitas vezes confrontados por ela, para que nos arrependamos dos nossos pecados, e não para que vivamos no pecado. E os jovens foram libertados do domínio e do poder do maligno. Capítulo 5, versículo 19 do texto que nós lemos aí. Capítulo 5 de 1 João, versículo 19. Essa é a vitória que nós alcançamos em Cristo, e não mediante o nosso conhecimento das coisas, ou teológico, né? A graça concedida por meio da obra e da pessoa de Cristo Jesus. E dos versos 15 a 17, nós encontramos uma advertência de João. Vamos relembrar aqui o que diz os versos de 15 a 17. Nós falamos primeiro que João deu uma palavra de encorajamento, e agora ele traz uma palavra de advertência. Ele diz que aqueles que são identificados como verdadeiros cristãos não devem amar o mundo. Amar o mundo aqui, irmão, não está em choque com João 3,16. Não, porque lá João 3,16 fala que Deus amou o mundo. Ali está falando ou de pessoas, ou o mundo dos eleitos, ou o mundo, a sua criação. Mas quando João está dizendo aqui não ameis o mundo, está falando aqui do sistema, né, do sistema que está por trás do mundo, né, do que governa o mundo. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, né? Então há toda uma conspiração contra os filhos de Deus nesse mundo perverso que nós vivemos. Por isso que João escreve assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como toda a sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então João passa de encorajamento para uma advertência. João está dizendo à igreja: não ame o mundo. Se a marca do verdadeiro crente é conhecer a Deus, então João diz que outra marca é não amar o mundo. Esse é o amor que Deus odeia.
o amor ao mundo Deus odeia, né? Então João está dizendo isso aqui para nós de uma maneira muito clara. Muitas vezes amor e ódio caminham assim lado a lado. Vós que amais ao Senhor, ao Salmo 97:10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. O apóstolo Paulo escrevendo em Romanos 12:9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então a mesma Bíblia que nos ensina a amar a Deus e ao próximo, também nos ensina a não amar o mundo. No verso 15 do capítulo 2 de 1 João. E João então apresenta 3 motivos pelos quais não devemos amar o mundo. O primeiro deles é que não há compatibilidade entre o amor do mundo e o amor de Deus, né? Não há compatibilidade nesse amor, né? Entre o amor do mundo e o amor do Pai. Nós falamos aqui, irmãos, que o Novo Testamento, só recapitulando, para vocês entenderem o que João está chamando de mundo aqui. Nós temos um mundo físico, né, que é o cosmos, né, o universo. Nós temos um mundo humano, que é as pessoas, são as pessoas. E temos um mundo sistema, como eu disse, liderado, governado por Satanás. Quando ele foi expulso, né, do céu, ele então começou a exercer domínio. Lógico que tudo no tempo de Deus, né? Deus está no controle até do inimigo. O inimigo não age sem a permissão de Deus. Há pessoas que ignoram isso e até se escandalizam com isso, mas isso é uma verdade bíblica incontestável. Tudo está sujeito, principados e potestades estão sujeitos ao poder de Deus, à vontade de Deus, à soberania de Deus. Deus é soberano absoluto. Não existe uma guerra, uma briga de poderes entre Deus e o diabo. Ver quem é mais forte. Não existe, irmãos. Na batalha espiritual é batalha do inimigo contra seres humanos, contra os crentes, contra os cristãos, contra os filhos de Deus. Uma batalha espiritual se dá entre potestades, poderes das trevas, contra o povo de Deus, contra as pessoas que são de Deus. Mas não existe essa batalha entre Deus e o diabo. Deus é infinitamente superior ao diabo. Satanás, para poder agir nesse mundo, precisa ter permissão de Deus. E tudo acontece como está acontecendo porque Deus permite, para que a graça e a glória dele se manifeste ainda mais. São coisas da soberania de Deus, irmãos. São coisas dos decretos de Deus. Mesmo que você tenha dificuldades para crer, não duvide, porque é verdade bíblica incontestável. Você talvez não entenda. Não entender é aceitável. Rejeitar é detestável, porque você está rejeitando um ensinamento bíblico. Ou Satanás está de pé de igualdade com Deus, para ver quem é que está vencendo. A sensação que muitas vezes as pessoas têm é que o diabo está vencendo, olhando para as coisas que estão acontecendo ao redor. Muita gente chega a pensar que o diabo está vencendo nessa batalha aí. O grande defensor lá dos direitos dos negros, né, Martin Luther King, chegou a dizer que ele tinha um sonho. E qual que era o sonho dele? O sonho dele era que o mal, que o bem derrotado vencesse o mal triunfante. Porque aparentemente parece que o mal está triunfando e que o bem está derrotado. Mas pode perceber que há muito mais gente do bem do que gente do mal. Mas o mal é barulhento e acaba estremecendo as estruturas de algumas pessoas que não estão muito bem preparadas emocionalmente ou espiritualmente para avaliar as coisas. Essa que é a verdade. E esse terceiro tipo de mundo que nós falamos, esse mundo sistema, é desse que João está falando para os cristãos. Então os cristãos
João colocou aqui 3 coisas interessantes. O cristão deve amar a Deus, deve amar o seu irmão, mas não deve amar o mundo. O que significa, irmãos, esse mundo-sistema? Esse mundo-sistema, ou cosmos, né, como a sociedade pagã define, né, com seus falsos valores, sua falsa maneira de viver, seus falsos deuses. É o mundo do sistema de Satanás que se opõe à obra de Cristo na terra. Você não pode se conformar com os valores desse mundo se você é um cidadão do reino dos céus. Não pode achar que é normal aquilo que o mundo acha que é normal. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. É o ensinamento da palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 João 5,19: o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus chamou o diabo de príncipe deste mundo. João capítulo 12, versículo 31. O diabo tem uma organização de espíritos maus trabalhando nesse mundo. João fala, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios 2, em Efésios 6, sobre essa organização maligna que guerreia contra nós, os cristãos, contra o povo de Deus. Então é desse mundo que João está nos alertando: não ameis o mundo. Por quê? Porque a nossa cidadania está no céu. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós. Assim como a canoa está na água, mas a água não pode estar na canoa, senão a canoa afunda. O mundo não pode estar em nós. Há um processo na mundanização do crente ou do homem. Primeiro, ele se torna amigo deste mundo. Depois, ele ama o mundo. E depois ele se contamina com o mundo. Depois ele se conforma com o mundo. E se alguém, se um homem, um ser humano, passar por essas categorizações, assim como nós estamos colocando, ele vai dar evidências claras de que não é um cristão, não é um filho de Deus, e por isso será condenado junto com o mundo. Então as escrituras são muito claras em nos ensinar que não devemos amar o mundo em hipótese alguma. A segunda incompatibilidade que João diz aí, que não devemos amar o mundo por causa dos resultados do mundo. Diz, tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, a ostentação dos bens, isso é do mundo, são armadilhas do mundo para derrubar o crente. Olhar, o que nós mais temos? A tentação é pelo olhar. Ela está dentro de nós, mas ela é fomentada pelo nosso olhar. E ela gera desejo. Depois que gera desejo, inflama o nosso orgulho. Por isso que a Bíblia coloca essas 3 situações: concupiscência ou desejo ou cobiça dos olhos, da carne, e depois a soberba ou ostentação dos bens. É um comportamento pecaminoso de nossa parte, atitude pecaminosa de nossa parte, agirmos dessa forma. E em último lugar, João trabalha com os cristãos sobre a questão, a transitoriedade da vida, contrastado com a eternidade daquele que faz a vontade de Deus. Transitoriedade do mundo, já diz que o mundo passa, e vai passar com o mundo também aquele que fizer do mundo a sua bandeira, o seu modo de vida. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é isso, amados, que temos nesta noite para compartilhar com vocês sobre essa orientação do apóstolo João para nós, como uma característica forte do cristão. Primeiro, obedecer a Deus. Segundo, amar a Deus e ao próximo. Terceiro,
não amar o mundo. Essas três coisas caracterizam a vida ou a identidade de um cristão verdadeiro. Vamos repetir. Três coisas. Obedecer os mandamentos, a palavra de Deus. Segunda coisa, amar a Deus e ao seu próximo. E a terceira coisa é não amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite debaixo da graça de Deus. Hoje não foi possível, né? Nós não identificamos aí os irmãos que cantam na nossa live, então nós estendemos o nosso assunto aqui. Fique com Deus, uma boa noite, na paz do Senhor Jesus.